Assistir aos jogos da Copa e o pecado escondido. A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta. Durante algumas semanas, bilhões de pessoas param suas atividades para acompanhar partidas, torcer por suas seleções e celebrar o futebol. Mas uma pergunta importante surge para o cristão: assistir aos jogos da Copa é pecado? A Bíblia não condena diretamente o esporte. Não existe um versículo dizendo que assistir futebol é pecado. Porém, existe uma questão mais profunda que precisa ser analisada. O que está escondido no seu coração? Muitas vezes, o problema não está no jogo em si, mas na forma como ele ocupa o lugar que pertence somente a Deus. O que a Bíblia ensina sobre o esporte? O apóstolo Paulo utilizou diversas vezes exemplos de atletas e competições para ilustrar a vida cristã. Em 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 25, ele diz: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis." Isso mostra que a Bíblia não vê o esporte como algo necessariamente pecaminoso. O problema começa quando aquilo que deveria ser apenas entretenimento se transforma em idolatria. O pecado escondido da idolatria. A idolatria não é apenas ajoelhar diante de imagens. O ídolo é qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Muitas pessoas afirmam amar a Deus, mas passam mais tempo pensando em futebol do que nas coisas espirituais. Alguns conhecem a escalação completa de uma seleção, mas não conhecem os ensinamentos de Cristo. Outros não conseguem faltar a um jogo importante, mas faltam facilmente aos momentos de oração e comunhão. O pecado escondido não é assistir a Copa, preste atenção. O pecado pode ser transformar a Copa em uma prioridade maior que Deus. Quando o futebol toma o lugar de Deus, Jesus ensinou: "Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Mateus 6, 21. A pergunta não é: você assiste aos jogos? A pergunta é: onde está o seu coração? Se uma derrota gera mais tristeza do que o afastamento de Deus, existe um problema espiritual aí, tá? Preste atenção, se uma vitória produz mais alegria do que a salvação em Cristo, algo está fora de ordem. O perigo da paixão exagerada. Muitos torcedores acabam desenvolvendo comportamentos que não glorificam a Deus. Discussões agressivas, palavras ofensivas, brigas familiares, ódio contra adversários, violência, orgulho excessivo. O futebol revela o que já existe dentro do coração. A competição pode expor ira, orgulho e falta de domínio próprio. Por isso, o cristão precisa vigiar o tempo que estamos investindo. Preste atenção, isso é importante. A Bíblia ensina em Efésios 5, versículo 6: "Remindo o tempo, porque os dias são maus." Durante a Copa, milhões de horas são gastas diante das telas. Não há problema em descansar e acompanhar um evento esportivo, mas devemos refletir: quanto tempo dedicamos à oração? Quanto tempo dedicamos à palavra? Quanto tempo dedicamos à nossa família? Quanto tempo dedicamos ao reino de Deus? O equilíbrio é essencial. A Copa como distração espiritual é importante, preste atenção. Em diferentes épocas da história, entretenimentos, festas e espetáculos capturam completamente a atenção das multidões. A Bíblia alerta para a necessidade de vigilância. Jesus declarou: "Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Mateus 24, 42. Isso não significa viver sem lazer. Significa não permitir que o entretenimento adormeça a nossa vida espiritual. O cristão pode assistir à Copa? Sim, um cristão pode assistir aos jogos da Copa de maneira equilibrada e consciente. Algumas perguntas ajudam nessa avaliação. Isso está me afastando de Deus? Estou negligenciando minhas responsabilidades? Estou desenvolvendo comportamentos pecaminosos? O futebol se tornou uma obsessão? Se a resposta for não, assistir a uma partida pode ser apenas uma forma saudável de lazer.
Mas se o futebol estiver dominando a mente, as emoções e as prioridades, é hora de reavaliar. A maior torcida deve ser por Cristo. A Copa dura algumas semanas. Os campeões passam, os troféus envelhecem, os recordes são quebrados, mas o reino de Deus permanece para sempre. Nenhum jogador pode oferecer salvação. Nenhuma seleção pode transformar o coração humano. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados e dar a vida eterna. Por isso, o cristão pode apreciar o esporte, mas jamais deve permitir que ele ocupe o lugar do Salvador. Então espero aí que vocês tenham entendido muito bem a diferença, tá? Sobre assistir e sobre ocupar todo o seu tempo nos jogos da Copa, tá bom? Preste atenção. Talvez hoje Deus esteja chamando você para examinar seu coração. O problema não é a Copa, como eu já disse. O problema é qualquer coisa que tome o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Assista com equilíbrio, divirta-se com responsabilidade, mas lembre-se de que a maior vitória não acontece dentro de um estádio. A maior vitória aconteceu na cruz, quando Jesus venceu o pecado e a morte. Entregue a sua vida a Cristo, permaneça firme na fé e mantenha seus olhos naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se esta mensagem edificou você, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo e continue acompanhando conteúdos bíblicos para fortalecer a sua caminhada com Deus. Deixa o like que é importante para a plataforma entender que o conteúdo é relevante. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, beleza? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.